Eu queria ler contigo Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 2. Vamos ler os versos 4 ao 7 inicialmente. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, dos versos 4 ao 7. Eu vou ler aqui na minha versão, ela está na revista e corrigida, tá? Você não se importe, não. Vai dizer a palavra do Senhor o seguinte: E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O contexto bíblico dessa parte, ele vai se dar no instante em que o imperador César Augusto havia convocado a todos de Israel para que pudessem se alistar, para que pudessem procurar então o governo e dar os seus nomes, toda a sua família, matriarca, patriarca, os filhos. E há alguns que acreditam que esta era uma ação política, uma forma de poder contar o povo, uma forma de poder somar ao povo, porque quanto mais pessoas cadastradas, maior era a facilidade de poder controlá-las. A Bíblia ela vai nos dizer que Maria, quando alguns também vão dizer que José, ele não queria voltar para Belém por vários motivos que ele tinha. E quando eles estão voltando, porque a Bíblia também vai nos delatar que era necessário que todos que voltassem para as suas cidades de origem, aonde eles haviam nascido. A Bíblia vai dizer que José era da casa de Davi, Davi era de Belém, por isso José voltou para Belém para poder se alistar então nessa cidade. A Bíblia também vai nos falar, vai nos relatar que, estando eles em Belém, já na Judéia, Maria entra em trabalho de parto. E todos sabem que Maria estava esperando por Jesus. Só que pelo motivo deles estarem naquela cidade, e por conta da convocação ao alistamento, não só a Judéia, não só Belém estava lotada, mas todas as cidades estavam. Porque além dos moradores, obviamente, viam muitas pessoas de fora. A Bíblia vai dizer no verso 7 o seguinte: E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, a cidade estava muito cheia, então não tinha lugar para que eles pudessem se hospedar. Eles então vão para um estábulo, porque a distância pelo qual eles tinham percorrido já era uma distância muito longa, mais ou menos de 5 a 6 dias de caminhada. E para uma mulher grávida passar esse período todo caminhando era bem difícil. Então eles vão para um estábulo, ali eles eles arrumam um canto para que eles pudessem ficar. Jesus nasce naquele lugar. E eu quero dizer para você que, para Deus realizar as suas promessas, irmãos, pode vir barulho, pode vir. Para Deus realizar as suas promessas na minha vida e na sua, irmãos, não importa o lugar, não importam as pessoas. Se Deus tiver que fazer, se Deus tiver que realizar, se Deus tiver que cumprir as suas promessas, Ele vai cumprir. Não importa se o lugar é humilde ou não. Sabe por quê, irmãos?
Os lugares mais improváveis para os homens são os lugares que Deus mais ama para poder fazer, para poder agir. São nos improváveis que Deus ele age. São aqueles que ninguém quer, aqueles que ninguém espera nada. É nesses que Deus faz. Eu não sei como você passou por aquelas portas hoje. De repente você está pensando dentro do seu coração: eu não tenho nada para oferecer, eu não posso fazer nada, eu não sou capaz. Ei, para com isso, porque não é sobre você, irmãos, é sobre Deus, é sobre o que Ele quer fazer, é sobre o que Ele deseja fazer na minha vida e na sua. Não diz respeito de mim, de você. Ei, entenda uma coisa, para com isso, olha para o céu, olha para o céu, porque do céu há um Deus poderoso, assentado em seu trono, que se inclina ao coração desejoso, ao coração que está disponível. Deus só espera pelos disponíveis. Existem pessoas disponíveis hoje nesse lugar? Existem corações desejosos nesse lugar? Se existe, então espera nele, porque ele vai fazer através de você. É isso. É isso. Deus busca os improváveis. De repente você acha o seguinte: na minha casa Deus não pode fazer. Minha casa é muito pequena, pastor. Minha casa é muito humilde. Entenda uma coisa, são os improváveis. São os improváveis. Jesus ele não veio para habitar em templos perfeitos. Sabe por quê? O Espírito de Deus ele não procura por templos perfeitos. Não. O Espírito de Deus ele não procura por templos perfeitos para poder fazer sua morada. Ele habita em meio aos louvores. E às vezes você pensa o seguinte: louvores são canções tocadas. Não. Nós adoramos a Deus todos os dias simplesmente por existirmos, irmãos. Quando você abre os seus olhos de manhã, são os olhos de Deus que te veem. Quando você olha para o firmamento por si só adora a Deus. A complexidade do corpo humano exalta o Criador. Não tem como nós olharmos para o céu e não ver o agir, o poder de Deus. Olha para esse lindão, essa lindona que está do teu lado mais uma vez. Diga comigo se ele por si só já não adora a Deus. O Espírito de Deus ele habita em meio aos louvores. Se dentro do teu coração existe louvor, adoração para ser dada para Deus, é nesse templo que Deus ele vai habitar. É no templo de adoração, dentro de mim e de você. É este templo que o Espírito busca. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele está onde houverem 2 ou mais reunidos em nome dEle. Neste lugar Ele se fará presente. Ei, entenda uma coisa: na tua casa tem boca para adorar lá. Tem gente que adora. De repente você está adorando sozinho. Você acha que está sozinho. Mas entenda uma coisa: o Espírito Santo de Deus está lá contigo, adorando, exaltando, glorificando a Deus. Ele habita em meio aos louvores. Tem louvor dentro de você aí, irmão? Tem louvor aí dentro de você? Tem louvor aí dentro de você, crente? Aleluia! Aleluia! O que Deus busca, na verdade, são homens, corações que estão dispostos. Deus ele espera pela disponibilidade das pessoas. Deus ele não busca preparação. Deus não busca os preparados. Deus busca os disponíveis e os capacita. Eu quero dizer isso de novo. Deus ele não busca os preparados. Deus ele quer os disponíveis e os capacita. Isso aqui não estava escrito não, irmão. Deus deu agora. Deus não busca os preparados. Deus ele espera pelos disponíveis
para os capacitar para as coisas grandes. Se a gente continuar lendo aqui, ó, a gente avança um pouquinho. Eu quero ler contigo aqui no verso, a partir do verso de número 8. Vamos ler do verso de número 8 ao verso de número 11. A Bíblia vai dizer o seguinte: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Ou seja, o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, ele veio e buscou aqueles que estavam disponíveis. Porque a função dos pastores de Belém, dos pastores na antiguidade, era de cuidar das ovelhas, das cabras. E esses homens tinham função muito importante, inclusive para a economia da época. Porque, por conta dos animais os quais eles cuidavam, se conseguia extrair carne, leite, lã. Então eram pessoas que tinham a sua importância, mas eram pessoas humildes, humildes trabalhadores do campo. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou com seu resplendor. Vem, som, não para não, vem, som, vem. Deus manda te dizer, irmão, não se trata de você não, irmão. Não se trata de você, se trata de Deus. Deus faz com que Ele quer fazer. Deus faz quando Ele quer fazer. Deus faz quando está debaixo da hora da vontade dEle. Você só precisa estar disponível para ser usado por Deus. Esteja disponível para viver, para adentrar a glória do Senhor. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Aleluia. Continuando, no verso de número 12. Aliás, voltando ainda para o verso de número 10. E o anjo lhes disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então aquilo que Deus vai dar para você, irmão, Ele não vai dar só para você não. Ele vai dar para você para que você possa propagar, ó. Deus, Ele não vai dar só para você reter. Deus, Ele vai dar para você, ó, propagar. Sabe por quê? Porque vai ser tão grande, vai ser imenso, que não vai ter como só ficar retido em você. Vai ter que ser espalhado para outras vidas, entenda. Deus, Ele quer usar pessoas para pessoas. Mas olha, entenda uma coisa, esteja disponível. Eu vou ficar batendo nisso aqui, meu irmão, a noite toda. Esteja disponível. Aleluia. Verso 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 12: e isto vos será por sinal. Entenda uma coisa, Deus, Ele só dá sinal para quem aceita o chamado, irmãos. Vai dizer aqui: eis que isto vos será o sinal. Sabe por que Deus só dá sinais, pastor? Para quem está disponível de verdade, para quem aceita o chamado. Porque Deus, Ele não perde o seu tempo, irmãos. Deus, Ele não vai perder o seu tempo com quem não está disponível para Ele. Porque quem não quer, quem não está disponível a propagar aquilo que Deus tem para dar. Eu quero profetizar hoje neste lugar. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas nessa noite. Sinais de Deus, sinais do céu, sinais, porque eis que nesta casa hoje existem pessoas desejosas, Deus, por ouvir a tua voz, por ouvir o teu chamado, Pai. Eu quero profetizar sinais sobre vidas hoje. Sinais. Deus vai te dar sinais por esses dias. Deus vai te dar sinais por esses dias. Deus vai revelar coisas a você. Deus vai abrir os seus olhos. Deus vai te fazer ver coisas que outrora você não via. Deus, Ele vai te fazer abrir a boca, porque é necessário abrir a boca. Deus vai te dar sinais por entre esses dias. E eu te digo uma coisa: abra a tua boca. Abra a tua boca.
Porque o Senhor, Ele vai te encher. Ele vai te encher. Deus vai te encher. Deus vai te encher. Aleluia. Aleluia. Aplaudam o Senhor Jesus. Aplaudam ao Senhor Jesus. Uou. Aplaudam a Ele. Deus só dá sinais, irmãos, para quem de fato entende a chamada. Deus, Ele não vai perder o seu tempo, irmãos. E eu volto a te dizer aquilo que a gente disse no início. Deus não age no improviso, Deus age sobre os improváveis. Deus tem propósito, irmão. Deus tem propósito. Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Aleluia. Aleluia. Continuando, eu quero ler com você sobre as características de 3 pessoas que estão nessa passagem dentro do capítulo 2. Pulando para o verso de número 25. Nessa primeira passagem, Deus vai falar sobre Simeão. Eu achei interessante a vida desse homem, a entrega dele, a disponibilidade. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. A consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os seus pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo. José e Maria se maravilharam das coisas que deles se dizia. É interessante entender a vida de Simeão, porque a Bíblia vai dizer que era um homem temente a Deus, um homem que estava cheio do Espírito Santo. E um pouquinho antes a Bíblia vai falar que, passados-se os dias esperados do nascimento da criança, José e Maria então eles saem e eles vão em direção a Jerusalém para poder apresentarem a Jesus. A Bíblia vai falar, vai nos relatar também que eles levaram consigo pombas e rolinhas, né, para poder apresentar como oferta, testificando que era uma família humilde. E quando eles chegam no templo, Simeão então ele toma a criança no colo e automaticamente vem som, não para não, vem, pode vir. E automaticamente ele percebe que aquela era a criança prometida. A Bíblia ela está nos relatando sobre um homem que é cheio do Espírito Santo. E a característica de Simeão que precisa estar entranhada no crente de hoje é um crente que tem intimidade com Deus. Um crente que busca o Senhor. Vem som, não para não. Um crente que está lançado dentro das coisas de Deus. Um crente que tem sensibilidade à voz do Espírito. A vida de Simeão, ela nos ensina isso. Por tantas vezes nós queremos viver coisas na presença de Deus, mas não nos disponibilizamos como de fato convém. A nossa igreja tem passado por período de consagração. Fizemos 21 dias de jejum. Temos o culto de segunda-feira, a sala de oração, busca intensa.
Ou seja, temos a possibilidade de nos aprofundarmos cada vez mais na presença de Deus. Domingo de manhã estamos aqui estudando a palavra do Senhor, através da imersão. Imersão, irmãos. Imersão. Precisamos estar entranhados. Precisamos estar... irmão, não entenda uma coisa. Não é que a gente deva comer a Bíblia, porque não é a Bíblia é um cardápio, irmão. A gente precisa ler esse cardápio, porque aqui dentro, todos os dias, tem um prato novo para nós. Mas é um prato que se renova todos os dias. É um prato principal chamado Jesus, irmãos. A Bíblia ela vai nos dar esse cardápio todos os dias. Então, se aprofundem nas coisas de Deus. Precisamos aprender e buscar a ser como Simeão. Aquele que vive no Espírito, ele ouve as revelações do Espírito, irmãos. Não tem como nós ouvirmos a revelação do Espírito se nós não estamos vivendo em Espírito. Aleluia. Eu estou falando isso contigo, irmãos, porque através dessa palavra Deus falou poderosamente ao meu coração. Irmãos, a palavra é tão boa, tão maravilhosa, que a gente não consegue retê-la só pra gente. A gente tem que fazer como a gente vai ler agora, sobre Ana. A gente tem que, compartilhar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: eu compartilho contigo nessa noite. Não, mas tem que dizer com fé, irmão, vai. Diga para esse teu irmão, para essa irmã: eu compartilho contigo nesta noite da unção que Deus me deu. Da unção que Deus me deu. Compartilhe. Pulando lá para o verso de número 36, a Bíblia vai falar sobre Ana. Ela vai falar o seguinte: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos. E não se afastava do templo. Olha o que a Bíblia diz sobre ela. Ela era viúva de um marido que viveu com ela durante 7 anos apenas, desde a sua mocidade, desde novinha, e ela não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações, de noite e de dia. E a Bíblia vai aqui falar no verso 38, eu queria me prender nele. Vai dizer o seguinte: e sobrevindo na mesma hora, sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Era uma mulher que estava entranhada nas coisas de Deus, se entregava para as coisas de Deus, tinha cheiro das coisas de Deus. E aí quando ela recebe as boas novas de que no colo de Simeão estava então aquele que seria o Salvador, o Cristo, o que ela faz? Ela sai dali regozijante e começa a glorificar ao nome do Senhor e começa a espalhar as boas novas. Eu quero te dizer uma coisa: que tipo de fonte tem sido você, crente? Do que você tem falado por aí? Você tem falado das coisas do reino? Você tem falado das boas novas do Senhor? Existe tanta coisa boa para ser dita aqui. Nós não precisamos ficar propagando notícia em rede social que não edifica. Não edifica. Aleluia. Assim que ouviu falar do menino, se alegrou, glorificou a Deus. E não poupou esforços em espalhar a notícia. Ela não poupou esforços. Aleluia. Ana era do tipo de pessoa que descia, irmãos. Ana era do tipo de pessoa que descia. Você não conseguiu entender. Ana era do tipo de pessoa que descia. Ela se prostrava. Ela se lançava ao chão. Aqui me faz lembrar do Rio Jordão. Você sabia que o Rio Jordão é o único rio do mundo que está abaixo do nível do mar?
É o único rio do mundo que está abaixo do nível do mar. Se todo rio corre para o mar, o Jordão ele corre para cima, irmãos. Olha que loucura isso. O rio Jordão, ele é grande. Ele corta Israel de uma ponta a outra. O rio grande, ele corre de baixo para cima. De onde? De baixo para cima. Ana era uma pessoa que descia. Como a gente quer alcançar as coisas grandes, como queremos ser grandes, se nós não estamos dispostos a descer, pastor? Deus falava isso no meu coração. Você quer ser grande, você não desce. Você não se lança. Ana era do tipo de gente que ia para baixo, pastor. Aleluia. Aleluia. Por fim eu falo contigo sobre Maria, eu quero andar. Maria era a virgem escolhida, honrada, a que carregaria no seu ventre o Salvador. Uma honra, não é verdade, meu irmão? Uma grande honra. Às vezes a gente acredita que a honra ela precede, ela antecede a luta. Aliás, a gente às vezes acha que a honra ela é posterior à luta. Primeiro nós lutamos para depois sermos honrados. Entende uma coisa, irmãos? Quando Deus te honrar, se prepare, porque vai vir luta. Ei, quando Deus te honrar, se prepare, porque virão lutas. É assim que funciona. Imagina Maria carregando em seu ventre aquele que seria o Salvador. Que grande honra, o Salvador da humanidade. Mas lá na frente ela viria de perdê-lo. Você imaginou uma mãe perdendo seu filho? Talvez olhando para uma situação que ela imaginava, mas ele não merecia isso. A culpa não foi dele. A culpa não foi de Jesus. Eu fiquei pensando esses dias e falando comigo o seguinte, irmãos. Jesus Cristo, ele não foi acusado injustamente. Não. Jesus Cristo, ele não foi acusado injustamente. Jesus Cristo, ele tomou sobre si as nossas dores. Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós. Jesus Cristo, ele entrou no lugar que era para ser meu e seu, irmãos. Era o lugar que era para nós, mas para a honra e glória do Senhor. Deus enviou para nós um Salvador, que se entregou na cruz, no madeiro, para salvar a minha vida e a sua. E é por esse Cristo que nós estamos hoje aqui. E é através desse Cristo que um dia nós vamos morar com Ele na eternidade. Por toda a eternidade nós nos assentaremos à mesa com Ele. Por intermédio deste Cristo que se fez maldito por mim e por você. Hosana nas alturas, porque um dia Ele voltará para buscar a sua igreja lavada, remida pelo seu próprio sangue. É por Ele, irmãos. Tudo por Ele. Tudo através dEle. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Quantos aqui estão passando por lutas, irmãos? Está passando por luta, pastor? Tá? Quantos estão? Eu vou levantar minha mão porque eu estou, né, irmão? Não é verdade? Eu estou passando por luta. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que nessa noite as tuas lutas vão terminar, irmãos. Elas vão se acabar hoje. Mas se prepara, porque amanhã vai ter luta nova, irmão. Amanhã vai ter luta nova. Mas eu quero profetizar que depois de amanhã essa luta vai acabar e haverão outras lutas. Sabe por quê, irmãos? São as guerras que nos fazem estar de pé. São as guerras que nos fazem ter vida. Sabe por quê, irmão? Quantas vezes você luta para não morrer, para não perder, para não parar no meio do caminho, irmãos? Existem pessoas que declaram o seguinte: eu já estou derrotado mesmo. Você vai, pastor Márcio, faz trabalho na rua, de madrugada. Quantas são as vezes que nós saímos na rua e encontramos ex-presbíteros, ex-pastores, ex-pregadores, ex-servos do Senhor, porque eles se intitulam dessa forma, como ex, mas eles não são, irmãos. Eles simplesmente só pararam, desistiram. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, profetizar sobre a tua vida nessa noite. Fica de pé aí, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite,
que as tuas lutas não vão tirar a sua força, elas não vão te fazer desistir. Você será mais forte que elas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor te faz mais do que vencedor, irmão. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você vai na fornalha, Ele vai contigo. Se você está diante do mar vermelho, Ele está contigo. Se os leões bramam, se o leão do inimigo ele brama contra você, entenda, o leão da tribo de Judá, ele está ao teu lado para lutar contigo as suas guerras, as suas batalhas. Eu quero declarar isso na minha e na sua vida nessa noite. A minha e a sua luta, elas não vão nos parar. Elas não vão nos parar. Não vão fazer com que a gente desista. Você não vai desistir. Você não. Olha para quem está do teu lado e diga: você não. Seja a boca do Senhor neste lugar e diga: você não vai desistir. Você não vai parar. Não vai. 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 Colossenses 3, para finalizar. Capítulo 3 de Colossenses. Ele vai dizer o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima. Gente, eu posso ouvir glória a Deus aqui, vai? Eu não sei você, mas eu estou me sentindo todo arrepiado, pastor. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, irmãos. Porque já estás morto, já estão mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Verso 5. Mortificai, pois, os vossos membros que são sobre a terra, a prostituição, a impureza e o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Verso 6. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Verso 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da glória. Vem falando comigo esse versículo aqui, vai. Leia comigo, vai. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ei, vigia com o que você fala, irmão. Eita, meu Pai, meu Deus do céu. Aleluia. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despediste do velho homem com os seus feitos. Fala comigo assim: o velho homem nesta noite está morto. Diga: eu matei. Eu matei. Eu matei. Verso 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Se vista do novo nessa noite, irmão. Levanta sua mão para o céu aí, vai, em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos para os céus e diga: Senhor, vem com um novo sobre a minha vida nessa noite. Vem com um novo. Não, irmão, vai, abra tua boca, vai. Abra tua boca nesse lugar, diga, vai. Vem com um novo sobre a minha vida nessa noite, Pai. Vem com um novo homem, uma nova mulher em ti, um novo servo. Diga isso, vai. Vai caindo por terra tudo aquilo, toda a intitulação que o inimigo ele fez sobre a tua vida. Tudo aquilo que o inimigo disse que você é, você não é. Tudo aquilo que o inimigo disse que você não podia, nessa noite você pode. Sabe por quê? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Uou! Por fim, o verso 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Cristo
é tudo em todos. Vai, repita comigo. Cristo é tudo em todos. Vai, diga mais forte. Cristo é tudo em todos. Para finalizar, estremecer o inferno com adoração a Deus, diga: Cristo é tudo em todos. Você pode aplaudir ao Senhor, porque dele, para ele e por ele são todas, eu disse todas as coisas. Aleluia.